Bom, isso acontece na vida de muitas mulheres. Engravidou. E agora o que faz? Talvez a questão seja pensar antes do engravidei. Sempre é importante que tudo seja muito programado. Uma gestação precisa ser programada. Ela não deve ser acidental. Se ela é acidental, é porque alguns cuidados não foram tomados. Não quer engravidar? Relação sexual com preservativo. O uso de anticoncepcional, se bem que o uso de anticoncepcional previne a gravidez, mas não previne as doenças sexualmente transmissíveis. E na época que a gente vive hoje, parece que as pessoas, por conta de dengue, gripe, zika vírus, se esqueceram do HPV e do HIV. Ele ainda está aí, ainda precisa ser cuidado. Então, não quer engravidar? Se proteja. Converse, faça consulta com seu obstetra, com seu ginecologista, o obstetra depois que engravidou. É importante que todos os cuidados sejam tomados para que tudo ocorra da melhor forma possível. Já é difícil e não tão fácil de ser levado quando tudo é programado. Quando tudo sai fora de programação, muita coisa acontece. Vou te dar um dado. 1 em cada 5 gestações no Brasil, 20% delas ocorre abaixo dos 18 anos de idade. Muitas delas, cerca de 30% dessas, não é a primeira gestação. Difícil de imaginar que alguém com 15 anos tenha programado essa gestação. Isso é importante por uma série de questões. Você está envolvendo a vida dessa mulher pro resto da vida dela. Isso está modificado. Esta mulher passa a ser mãe. Ela passa a ter um outro ser que é dependente de tudo aquilo que esta mulher pode oferecer para ele. Puxa, é assim mesmo, é responsabilidade. A gente imaginar que a gente engravida, a gente não, né? Que você vai engravidar e que depois disso a sua vida não muda, não entre nessa. Ah, não, depois o bebê se acostuma? Não, depois você vai ter que se adequar ao bebê. E isso a gente faz porque a gente quer um filho saudável, um filho cidadão, um filho ético que possa contribuir para a gente mudar um pouquinho o panorama que a gente tem hoje em dia nesse mundo. Ética é uma coisa muito esquecida nos dias de hoje. Cidadania, você se levantar do seu ônibus ou do seu assento do metrô porque entrou alguém mais velho, isso não é coisa babaca não, isso não é piegas não, isso é ética, isso é cidadania. Porque um dia é você que vai estar nessa próxima situação, mas a gente não tem esse hábito. A gente deveria se preocupar com a terceira idade, quando a gente chega a ficar bem mais velho, logo que nasce. Nós somos o reflexo tardio daquilo que a gente come. Então, se eu me alimentar adequadamente quando eu sou um bebê, eu tenho grandes chances de ser um adulto saudável. Quanto mais eu vou me atualizando de forma inadequada no que diz respeito à alimentação, maiores riscos a gente corre. Um exemplo disso, hoje, no Brasil, 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos de idade tem sobrepeso ou obesidade. As últimas estatísticas mostram que mais de 51% dos adultos no Brasil têm sobrepeso ou obesidade. E isso não acontece de repente. Um dia você vai dormir magro e no dia seguinte você acorda gordo. Isso vai acontecendo e hoje estudos de 2 ciências que já não são tão novas, mas não eram tão divulgadas, que se chamam epigenética e nutrogenômica, mostram a influência do meio ambiente e da alimentação na manifestação do gene. Por exemplo, todos nós temos o gene do colesterol. Se eu me alimentar direitinho, ele não se manifesta. Mas eu não tenho ninguém na família que tem problema de colesterol. Se esta mãe na gestação não se alimentar bem, se esse bebê até os 2 anos de idade não se alimentar bem, ele começa a manifestar o gene de problemas de colesterol. E vai ter problemas de colesterol para a vida toda. Pior do que isso, ele passa a transferir esse problema para os filhos dele. Então, muito cuidado, a gente tem que ter responsabilidade.
antes de engravidar já existem alguns cuidados importantes. Ou seja, chegue na gestação, no momento onde você decidiu engravidar, saudável. Saudável de corpo, saudável de cabeça, saudável de alma. Evidente que a gente busca um relacionamento familiar e afetivo bom para que nesse momento esse bebê consiga nascer num lar estável. Você imagina que se um casal, que são dois adultos, que se conheceram, que resolveram por algumas razões se casar, acabam evoluindo nesse relacionamento e por muitas vezes se separam com consciência e sabendo do que está acontecendo, e mesmo assim, às vezes, essa separação nem é de forma tão tranquila, imagina a cabeça do bebê, vivendo nesse ambiente. Então, sim, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Eu sou um cara extremamente feliz de poder chegar hoje, depois de 36 anos de casado, e saber que eu tenho um filho que vai fazer 34, que é o Renato, e o Danilo, que vai fazer 32, que eu vejo que são dois caras sérios, honestos, trabalhadores, ligados à família. Para mim, eu não precisaria de mais nada, e eu vou tentar não chorar antes de terminar esse pedaço, para poder me considerar um cara feliz. Bem casado com a Janice, consigo ter a bênção de trabalhar no que eu gosto, gostar do que eu trabalho e viver disso. Para mim, não vou encerrar, porque eu ainda pretendo ter mais uns 40 anos nisso, vocês ainda vão me ouvir muito, por muito tempo. Muito legal. Então você faz seu acompanhamento regular, você tem a sua carteira de vacinação, olha, dá uma olhada nisso. A gente cuida da carteira de vacinação dos filhos, quando chega na adolescência você faz, às vezes você chega em épocas de epidemia de gripe, você vai fazer a vacina, mas você tem tua carteira de vacina? Você sabia que tem carteira de vacina para adolescente e para adulto? Você sabia que tem vacinas que são importantíssimas você tomar antes de engravidar, por exemplo, a vacina de rubéola? O Brasil hoje é um país que recebeu da Organização Mundial de Saúde um selo de que não tem há 10 anos nem rubéola, nem síndrome de rubéola congênita. Síndrome de rubéola congênita é aquela que, quando a mãe está no primeiro trimestre de gestação, ela fica com rubéola e passa isso para o seu bebê em formação, para o feto. Nesse momento, quando esse bebê nascer, ele vai ter algumas características clínicas, problemas de cardiopatia, problemas oculares, problemas cerebrais, que fazem parte do quadro de síndrome de rubéola congênita. Faz 10 anos que, por conta da vacinação bem adequada, a gente não tem nenhum quadro desses no Brasil. Aliás, o Brasil tem o selo de liberação, de isenção de paralisia infantil e de rubéola e de sarampo, dados todos recentemente nos últimos anos, significando que há 10 anos a gente não tem um caso que é daqui. Lógico, teve gente que viajou, pegou sarampo fora e trouxe para cá. Esse caso foi avaliado, apareceu em algumas outras pessoas ao redor, houve a ação da vigilância epidemiológica com vacinação, com cuidados, e a partir daí isso não se desenvolveu. Mas casos daqui a gente não tem. Então é importante que quando você resolva vou engravidar, aconteça de uma forma tranquila e você, pelo menos, a carteira de vacinação com saúde. Existem outros exames que são importantes, exames de sangue, sorologias para outro tipo de doença, e tudo isso é importante de você fazer antes de você optar por engravidar. Você não necessariamente tem isso programado. Mas você casou, tem lá seus anos de casado e você está programando para engravidar no ano que vem. E ele acontece agora. Existem algumas questões que são importantes de se avaliar. Se você resolveu engravidar, faça uma consulta pré-gravidez. Procure seu médico de confiança, aquele médico que já te acompanha. Não conseguiu dele as respostas que você busca, converse com ele. Ele vai estar aberto para isso. Se ainda assim você não se sentir confortável, busque um profissional com quem você se sinta bem confortável, com quem você possa discutir, conversar, que ele possa aceitar a sua decisão, respeitar a sua decisão e, ao mesmo tempo, te orientar nela. Uma das questões que a gente tem, para você ter uma ideia, que é cada dia mais comum, é o vegetarianismo.
Vegetarianismo gera milhões de discussões. Ah, mas e o ferro? Ah, mas e a carne? Sim, existe sim a preferência para que a gente ofereça a carne de origem animal, que você dê o ferro, que você dê uma alimentação mais específica. Mas você consegue viver muito bem sendo vegetariano e, se for necessário, fazendo uma avaliação laboratorial de controle. A gente fala do ferro, mas a gente não fala da vitamina B. A vitamina B12 é mais importante, a falta dela é mais importante até do que a falta do ferro quando você está falando em vegetarianismo. Mas olha, vai buscar um nutricionista, busque alguém que seja especializado na área e que possa te orientar o que é que falta na sua alimentação por você ter feito esta opção e como suplementar isso que está faltando através de alimentação ou através de suplementação vitamínica. Nada contra. Há algum tempo atrás, a gente tinha verdadeiras marchas contra o vegetariano. Então, alguém que falasse, a gente chamava de louco, de que absurdo. E a gente percebe que o tempo muda e se percebem que os exames feitos nesses mesmos vegetarianos que têm uma alimentação adequada e que têm uma suplementação e um controle alimentar adequado, esse complemento acaba sendo extremamente saudável. Engravidou, vá fazer seu pré-natal. Não esqueça de fazer o pré-natal. Desde quando? Desde que você percebeu que engravidou. Antes de engravidar, e isso é fundamental, o Conselho Federal de Medicina, seguindo uma recomendação da FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, em 2013 estabeleceu como rotina que toda mulher em idade fértil deveria tomar ácido fólico. Para que é o ácido fólico? O ácido fólico é a vitamina B9. Onde que ela é importante? Ela é importante no fechamento do tubo neural do bebê. Se ele não toma, ele aumenta o risco de esse tubo neural não fechar. Quando que fecha esse tubo neural? 28 dias de gravidez. Muitas vezes, mesmo você que faz o acompanhamento certinho, vai descobrir que você está grávida depois de 1 mês e meio. Aí esse tubo neural já não fechou. Poxa, mas eu não conheço ninguém assim. Verdade, ele não é uma coisa extremamente frequente, mas vamos falar de 1 a 3%? Isso quer dizer assim, que de 100 pessoas, 3 têm. Isso quando a gente está falando de 100 pessoas. Mas quando a gente está falando de você, tem 2 possibilidades. Sim ou não. Então nós estamos falando de 50%. Tudo que a gente está falando é a respeito de risco. Mas eu conheço um monte de gente que não tomou e não teve. Então, vamos lá, mais um dos meus mantras famosíssimos. Você também vai ouvir isso. Talvez eu vou falar isso nos outros vídeos, porque sempre cabe.